E a ideia da gente fazer essa conversa de como transformar sua pesquisa em negócio é exatamente para fazermos um bate-papo em que, talvez para alguns esteja claro, mas outros nem tanto, que várias pesquisas que são apresentadas, né, nos eventos científicos, elas têm um potencial de aplicação e que os pesquisadores, às vezes, já vislumbram esse potencial já desde o início da elaboração da pesquisa, mas outras vezes, né, talvez não tenham essa visualização. E a participação do Altair e dos outros membros, né, que compõem o HIT, o Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, vai ajudar a afinar esse olhar para a gente enxergar as pesquisas e o potencial, né, que as pesquisas trazem, os resultados de pesquisa trazem, para a gente pensar em desenvolvimento de tecnologias, aplicações e inovação. Então, nós estamos trabalhando juntos aqui, né, nesse diálogo entre a universidade e os outros setores da sociedade, e o HIT tem sido um parceiro, né, excelente, né, que a gente tem feito várias ações conjuntas, e aqui no CICTED, né, vai ser mais um momento de estreitarmos essa parceria. Eu queria relembrar, né, os objetivos, né, do CICTED. A gente tem vários objetivos a atingir. Primeiro, um objetivo de algo que temos como premissa educacional aqui na universidade, que é a formação para a ciência em todas as fases, todas as etapas, né, da vida escolar, né, até porque a gente tem categorias desde os pequenininhos da educação infantil até a pós-graduação. Acho que um outro ponto que é importante é que aqueles que participam por meio de apresentação de trabalhos, que é uma das formas de apresentação, também nós temos públicos que podem participar das oficinas, como ouvinte, todos são muito bem-vindos, mas aqueles que participam apresentando trabalhos, eles, né, se inserem de forma mais intensa, mais imersiva no ambiente, né, do fazer científico, conhecendo outros pesquisadores, dialogando e debatendo os temas que eles trazem dando uma validação, né, àquele projeto por meio do debate entre os pares, né, entre os pesquisadores da área. Um outro aspecto que o CICTED nos permite, né, é dar visibilidade institucional, né, para a Universidade de Taubaté e o papel que ela desempenha no próprio desenvolvimento regional. Também participar de um evento como esse, pensando numa perspectiva mais da formação individual, com certeza enriquece o currículo, né? Porque tudo isso é certificado, validado, então permite com que seja formalizado, inserido no currículo dos participantes. E acho que um outro ponto, que talvez seja o ponto principal dessa nossa conversa aqui, é incentivar a cultura e o comportamento empreendedor e inovador daqueles que estão no meio acadêmico, então fazer essa aproximação, né? Então, por isso que estamos aqui, para debater e pensar juntos como é que a gente pode transformar uma pesquisa em um negócio. É um momento para a gente tirar as dúvidas e fazer um debate. Então, estamos à disposição. Muito obrigada, professora Mônica. Eu só vou relembrar alguns dados desse evento, né? O tema principal da Semana Nacional do Ministério de Desenvolvimento e Tecnologia, né? O MICT, de Ciência, Desenvolvimento e Tecnologia, é Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. E é uma alusão à discussão dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que faz parte da Agenda para 2030 da ONU, que é a procura de um mundo melhor para todos nós e todas as vidas no planeta. O CICTED, no ano passado, foi um retorno à presencialidade e, com grande surpresa, vimos que esse público aumentou muito e nós tivemos uma capilaridade em toda a região mesmo.
fortemente no evento. Aqui pelos números vocês podem ver, eles são bem grandes. Hoje, a gente já está com mais de 1.600 inscritos hoje, mais de 230 trabalhos submetidos, quase 190, de manhã eram 187, agora já são quase 190 trabalhos avaliados, e isso significa que isso só tende a aumentar e que provavelmente teremos um número grande de participantes, como foi o ano passado. Algumas imagens do próprio FICTED mostrando essa questão que a professora Mônica colocou, desde a mais tenra idade aos adultos, a gente vem trabalhando a ciência cidadã. Então, essa é uma propositura do PDI, da universidade e é central na PRPPG. Nós também tivemos uma capilaridade grande de publicação e, desde o ano passado, 2 eixos permearam todo o evento: acessibilidade e sustentabilidade. Criamos protocolos, manuais, formamos os monitores, tivemos a colaboração de intérprete de Libras, vídeos acessíveis com legenda. Então, essa preocupação é uma preocupação da PRPPG, como de todo o FICTED. Estes são os objetivos, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, só demonstrando aqui que todos os temas da sociedade, do ambiente, estão aqui postos para debate. O FICTED, então, é um evento grande que é composto por outros eventos também, como o CEDUNI, que vai tratar da docência universitária, sempre sobre a docência da educação básica, seminário de pesquisa e ética do Comitê de Ética, o SEMEX, que é um seminário de extensão, o seminário de iniciação científica. Esse ano a gente vai ter um encontro que é o primeiro Congresso Nacional de Urologia. Vamos ter semanas pedagógicas, atividades para professores e alunos da educação básica e do ensino superior. Já temos 14 palestras internacionais dentro do evento, ou seja, ele é grande em si. São mais de 63 atividades na programação, produzidas por grupo de pesquisas, professores, alunos, egressos. Já estamos trabalhando aqui com uma outra comissão importante na universidade, que é o COPERE. Nós temos 10 atividades que serão produzidas, feitas pelos egressos, tanto da graduação como da pós-graduação, ou seja, um evento que tem uma capilaridade em setores, modalidades muito diferentes, ao mesmo tempo juntando todo esse pessoal para trocar, fazer ciência e procurar inovação mesmo nos lugares que a gente está. Uma planificação onde vai ser o evento, que é no Departamento de Gestão e Negócios. A gente utiliza o Gestão e Negócios como base para o evento, a Escola de Aplicação BALB. São essas as modalidades de produção acadêmica que nós vamos ter no evento. E quero agradecer essa apresentação. Para aqueles que tiverem interesse, pode entrar em contato conosco pelo e-mail ou nos procurar no unital.br/FICTED. Abro agora a palavra a todos e todas. Acho que podemos, né, professora Mônica, passar a palavra para a professora Márcia, que representa uma fundação importante aqui, nossa, e o nosso convidado, Altair. Depois a gente abre a palavra para você. Pode ser? Tá, jóia. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar hoje aqui com vocês nessa live. Para quem ainda não conhece, a FAPET é uma fundação de apoio à pesquisa, tecnologia e inovação da Universidade de Taubaté. Então, nós somos parceiros aqui, tanto com a
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, aqui a professora Mônica, né, contribuindo aí com os cursos de pós, e também nós somos gestores do RIT, o Hub de Inovação e Tecnologia de Taubaté, aqui representado pelo Altair. Então, esse momento para a gente aqui é um momento importante desse evento, o Cicted, que nós nos orgulhamos muito de fazer parte, né, como parceiros, uma vez que a tradição que existe esse congresso é um congresso internacional, com bastante representatividade em várias esferas, e a FAPET tem o orgulho aqui de estar promovendo esse evento junto com os colegas aqui. A nossa pauta de hoje é como transformar uma pesquisa em negócio. Então, a FAPET, como uma fundação de apoio à pesquisa, está apoiando esse evento juntamente com o RIT, que trabalha principalmente essa questão do empreendedorismo. Ele, com as suas startups, ele une a pesquisa e o mercado. E a FAPET faz essa articulação entre universidade e também o mercado. Então, eu fico à disposição de vocês aqui para essa conversa e contribuir no que for preciso. Obrigada, professora Juliana. Obrigada, Márcia. Altair, fique à vontade. Ok. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado, professora Juliana, professora Mônica, professora Márcia, professor Taga, Cláudio. Eu estou vendo aqui Renata, Clóvis. É um prazer estar aqui com vocês, trocar algumas vivências, né, que a gente tem nesse ambiente de inovação e o ambiente de inovação integrado com a academia, né? Eu acho que esse é um papel bastante relevante e que o Brasil, na verdade, ainda tem deficiência. Então, eu acho bastante interessante a universidade ter esse interesse de como é que a gente pode, claro, dentro da academia, desenvolver a pesquisa acadêmica bastante relevante, mas eu acho que talvez tenha também um outro fato relevante, que é aplicar as pesquisas no mercado, colocar isso no mercado. E uma das formas de aplicar talvez seja através de desenvolver projetos inovadores, startups, que são projetos ágeis que podem utilizar de conhecimento acadêmico e ser aplicado no mercado. O nosso papel aqui, juntamente com a professora Márcia da FAPET, o RIT é um projeto da prefeitura que tem o apoio financeiro da prefeitura, tem o apoio da FAPET na gestão desse projeto e tem o apoio do Via Vale Shopping, que cede o espaço para que a gente possa fazer isso. Então, é necessário, dentro desse campo, o RIT nasce com esse propósito, essa missão de fazer integração entre a academia, o setor público, o setor privado, para a gente levar junto, né, junto com a academia, levar junto algumas possibilidades que alguém que queira pensar na inovação e pensa na inovação no mercado, que o Hub está preparado para poder auxiliar esse aluno, esse professor, esse indivíduo, eu diria, porque as ideias começam com o indivíduo, um PF, uma pessoa física, e depois gera um CNPJ e que daí estaria no mercado. Então, fico imensamente agradecido pelo convite e de poder dar a contribuição para a academia, essa experiência que a gente está tendo aqui no RIT e poder trocar com vocês. Eu acho que a gente pode abrir um diálogo agora sobre o tema, né, professora Mônica? E comentar como isso pode ocorrer de fato. Talvez essa seja a preocupação para aqueles que vão assistir essa live. Como é que isso acontece de fato? Vou começar, então. Tá Vamos lá. Eu acho que é legal a gente partir, inclusive, do tema, né, do evento, que é ciência básica, né, para o desenvolvimento sustentável. E se a gente for pensar, tudo começa na ciência básica, né, que vai ser responsável por formular as teorias, os conceitos que vão dar sustentação para várias outras possíveis etapas posteriores, né.
Existe uma escala, né, que a gente chama de TRL, que é da sigla em inglês, que eu vou falar em português, né, que é o nível de maturidade tecnológica, né, que é uma escala de 9 pontos, né, que vai desde o primeiro momento, né, que é a primeira fase, a número 1, né, da escala, que é quando se tem a ideia da pesquisa, né? A pesquisa está sendo iniciada, e aí os primeiros indícios de viabilidade, de que aquilo vai resultar em alguma coisa, aparecem. No nosso evento do CICTED, a gente vai ter alguns pesquisadores, alguns apresentadores que vão estar nessa fase, né? Aliás, a gente vai ter em todas as fases, né? Porque o evento abrange esse tipo, as categorias abrangem todas essas etapas. Mas vamos imaginar que a gente tem um pesquisador que está lá na fase de projeto. Então, a gente tem a categoria de projetos, então, que ele está formulando uma ideia, ele tem uma ideia com potencial, e estão iniciando as primeiras fases de uma pesquisa, referencial teórico, desenho metodológico, para verificar a viabilidade da ideia, né, de chegar no resultado do problema científico dele, né? E aí a gente vai andando, né, nessas etapas que, numa segunda etapa, o pesquisador ele já definiu os princípios básicos, né, e começa a ter um resultado de aplicação prática que confirma aquela hipótese inicial de pesquisa, né. Depois, num terceiro momento, né, ele avança, né, na validação da ideia por meio de estudos analíticos, e dependendo da área do conhecimento, vai demandar estudos laboratoriais, né, e aí a gente começa a ver uma transformação daquele conceito, né, da ciência, que são as teorias e princípios, né, que nós desenvolvemos com base, né, a partir de uma pesquisa, e aí o potencial de transformar isso numa tecnologia. Nem toda ciência vai resultar numa tecnologia, nem toda tecnologia é inovadora. Então, a gente vai fazendo um filtro, e nenhuma é melhor nem pior que outra. Então, a gente precisa da ciência básica, alguns resultados de pesquisa vão gerar tecnologia a gente pode pensar como uma aplicação de uma premissa científica, já com outras questões de viabilidade, por exemplo, design, processos, né? Então, transforma isso em algo aplicável, e se essa tecnologia aplicável, ela for possível de ser aplicada em escala, ela encaixar no sistema econômico, ela vira um modelo de negócio, né? E aí que entra a questão do empreendedorismo, né? Para o pesquisador ter esse suporte e também desenvolver essas habilidades empreendedoras para enxergar quando isso acontece. Então, de novo, nem sempre isso precisa acontecer. E nenhum tipo de pesquisa é melhor ou pior. A gente precisa de pesquisa básica, pesquisa exploratória, a gente precisa de gente entendendo o mundo por meio da ciência, né? Mas algumas dessas pesquisas elas vão estar num ponto de maturidade, por isso essa escala de nível de maturidade tecnológica, de se transformar numa tecnologia, e se essa tecnologia ela for testada, quantificada em ambiente real, e entrar num processo de produção estabelecido, atinge mais alto nível de maturidade tecnológica, que é se tornar algo usável, aplicável. Imaginem quanta tecnologia, quanta ciência, quanta tecnologia tem dentro de um celular. Estamos todos aqui com um deles na mão, né? Então, desde o processo dos princípios norteadores básicos da ciência, que estão aqui, que luz, eletricidade, enfim, e aí a gente vai em todo o processo que vai transformando isso em algo aplicado e tornando escalável, né, que esse é um dos princípios também, né, das empresas de base inovadora, né, que é as chamadas startups, né. Um dos princípios de uma startup ser uma startup é que seja um modelo de negócio que seja escalável, né, que a gente consiga reproduzir em larga escala para se tornar viável, né. Então, só para a gente começar essa conversa, né, que ela começa em uma ideia, tudo começa em uma ideia, e aí a gente vai passando para as etapas subsequentes, e acho que identificar que tipo de pesquisa que tem esse potencial de aplicação, e que tem esse potencial de gerar uma tecnologia, e que tem esse potencial de inovação, que é legal, e eu acho que o Altair e o pessoal do HIT tem esse olhar, né, para identificar, acho que até pelo tema, pelas apresentações, tem esse olhar analítico, né, bem treinadinho, para ver o que pode virar
uma, uma empresa, um negócio, né, uma inovação. Muito obrigada pela explicação, professora. Altair, eu tenho uma pergunta. Pois não. Como a gente identifica? Bem isso que a professora falou. Como é que a gente identifica? Eu estou lá num congresso desse tamanhão, que é o CICTED, e estou assistindo os painéis, entrando nas apresentações de comunicação oral. O que vai chamar atenção para você e que pode ser, então, aquilo que leve a você a identificar algo que pode estar prospectado ou possa ter uma imersão ali no HIT? Como é que isso acontece? Acho que é bacana a Legal. gente É falar uma disso. ótima pergunta, professor. Eu acho que aí eu vou responder que não tem resposta, mas tem assim o olhar, tem o olhar de cada um, né? Eu acho que o grande desafio que nós temos, e por isso essa live é bastante importante para isso, é que eu acho que a academia ela é rica de buscar conhecimento, principalmente como a professora Mônica coloca aqui, da pesquisa básica. E aí, quando está na pesquisa básica, que tem as suas hipóteses também de pesquisa, esse nível de escala de tecnologia ou de estado da arte dentro da ciência, identificar o quanto aquilo é um nível mais profundo ou menos profundo, isso tudo a academia tem um domínio tremendo. O mercado não tem. O mercado não tem esse domínio. E aí é interessante, porque o nosso olhar aqui, quando eu olho a pesquisa, eu me considero mais do mercado do que da academia. Eu adoro a academia pelo conhecimento que ela me traz, mas pela vida prática, da experiência da vida, eu estou mais acostumado a olhar para o mercado e o meu olhar, parecido com o de vocês, no sentido da área que vocês dominam como pesquisadores, vocês têm uma profundidade imensa dentro daquele campo, desenvolvendo pesquisa básica. O meu olhar é um olhar mais como é que eu falo isso? Multissetorial, de olhar o título da pesquisa e me chamar a atenção o título com a necessidade do mercado. Eu estou acostumado com o mercado. E eu estou falando por mim, mas eu considero aí qualquer empreendedor. Qualquer empreendedor ele está acostumado a olhar para o mercado. E o que o empreendedor sente? Ele sente as dificuldades do mercado. Todo empreendedor precisa ter cliente. Quando ele precisa ter cliente, ele tem uma necessidade de atender o cliente. E onde está a inovação? Porque, às vezes, nós estamos fazendo a mesma coisa que todo mundo faz para o mesmo cliente, tentando atender o cliente. Onde que está a inovação? É quando a gente apresenta no mercado algo diferente e que seja melhor para o cliente. E aí cria inovação. Quando é que a gente consegue fazer uma inovação fantástica? É quando a gente está ligado com a ciência. Porque quando a gente está ligado com a ciência, tem profundidade e aquilo passa a ser um diferencial difícil de copiar. Quando eu crio uma diferença no mercado, que é uma diferença simples, é um paliativo, os clientes gostam, mas não tem tanta profundidade. Agora, quando eu apresento, vamos dar um exemplo aí que a professora Mônica levantou o celular, quando a Apple coloca o aparelho dela com touchscreen, que não tinha isso antes, e que ela coloca isso, atrás disso tem muita ciência e muita tecnologia, que estava lá. Ela já existia, senão ele não tinha condição de fazer. Mas quando ele coloca isso no mercado, e que, na verdade, os pesquisadores não estavam olhando para isso, cada pesquisador estava pesquisando aquilo básico e buscando, não estava olhando para o mercado, estava olhando em cima da pesquisa. O olhar do empreendedor pegou aquela pesquisa e falou, nossa, mas isso é legal, isso dá para fazer, isso dá para fazer aquilo, e começou a juntar a coisa, e quando coloca no mercado, cria um grande diferencial no mercado de valor. Ele construiu ali um valor maior do que o mercado dá. E aí que está o pagamento da pesquisa. Porque quando eu consigo vender um copo, seja um produto qualquer, num valor X, e quando eu ponho ciência e consigo vender no valor de 2x, eu criei valor para o mercado. Eu não sei se eu respondi, professor. Olha, eu vou te cobrar daqui a pouco de novo para você me exemplificar. Mas eu gostaria de fazer um gancho com isso que você falou, que é passar para a professora Márcia. Quer dizer, como é que uma fundação, né, que vai trabalhar a questão da ciência, da pesquisa, da tecnologia, pode colaborar com esses processos? Como é que isso acontece, Márcia? Conta para nós. Bom,
depois que passou por essa fase que o Altair colocou, né, de entender o projeto, entender a viabilidade, criar uma startup, a fundação ela pode apoiar em levar esse produto ao mercado. E não precisa necessariamente ser um produto físico. Quando a gente fala produto, entenda-se produto ou serviço. E nós temos aqui o professor Paulo, que ele tem projetos em parceria com a FAPET, e é um exemplo de como a fundação apoia um empreendedor. Isso pode ser feito, né, através de convênios e parcerias com instituições públicas ou privadas. Nós já tivemos na FAPET projetos junto com empresas da área farmacêutica e também de outras áreas que utilizaram da pesquisa para desenvolver projetos. O professor Paulo quer contribuir um pouquinho, falando um pouquinho da sua parceria junto à FAPET? Muito obrigada, Paulo e Targa, viu, pela presença. Tudo Professor bom? Paulo, pode exemplificar para a gente, porque, mais do que tudo, quando alguém está ouvindo a gente falar aqui, ele quer entender como isso acontece, sabe? Como é que é na prática? Como isso aconteceu com você? Então, na verdade foi assim, né? Tem essa ideia de pegar tudo que é resíduo, tudo que for resíduo orgânico, né? E tentar reduzir e não mandar para o aterro. E aí tem um trabalho de uma empresa aqui, de uma malteria, que ela está ampliando o seu parque de produção, e ela gera uma massa, que a gente chama de lodo, mas ela não tem nada a ver com lodo de esgoto. É lodo do processo da produção do malte, né? Então é uma borra que está sendo enviada para o aterro. E aí a gente desenvolveu uma pesquisa para verificar se ele tinha valor agronômico, ou seja, se esse lodo tinha valor agronômico. Aí a gente constatamos o seguinte, que ele tem valor agronômico, tanto é que ele está sendo hoje registrado no Ministério da Agricultura, para não ir para o aterro sanitário. E um dos trabalhos que a gente fez, ainda além do valor agronômico, a gente mediu a pegada de carbono. Quanto de CO2 a empresa está gastando para mandar esse lodo para o aterro? E quanto ela vai estar emitindo se mandar para a agricultura? Aí, além do valor agronômico, nós tivemos essa pegada de carbono que seria bem reduzida se ela fosse enviada para a agricultura, né? Então, foi assim um trabalho de pesquisa com duas culturas, com milho e com sorgo, né? Por quê? Porque milho e sorgo ele pode ser usado aqui na região para os produtores que alimentam o gado leiteiro, né? Porque o milho pode ser usado para silagem e o sorgo também. E é interessante que esse lodo, ele não tem contaminantes. Os valores de metais pesados são baixíssimos, praticamente abaixo do permitido, abaixo dos limites que impedem a sua utilização no solo, ou seja, atende a CETESB. E também a parte de coliformes, né, de salmonela e coliformes tolerantes também praticamente inexiste, porque não tem contato com com o efluente sanitário, né? Então era um material que estava sendo colocado no aterro indevidamente, entupindo os aterros e emitindo gás metano, né? E aí a gente fez esse trabalho para tentar fazer esse desvio, né, do aterro, e aí esse material que era resíduo virou um produto. Hoje ele é um produto definido como condicionador de solo, né? Então a gente acabou fazendo um desvio do aterro, né? Então esse foi um trabalho que a gente fez aqui com esse resíduo dessa empresa, né, de Taubaté. E como foi o apoio da FAPET? Como aconteceu o apoio da FAPET? Então aí a gente fez via FAPET, né, o projeto, né? A parte de por que via FAPET, né? Porque, na verdade, o que acontece? Como nós somos uma autarquia pública municipal, então nós somos pública, o nosso laudo tem, como é que diz, o Ministério da Agricultura, CETESB, ela aceita o nosso laudo como um laudo oficial. Vamos supor, se eu não fosse professor da universidade, se eu fosse um engenheiro agrônomo, assim, que ficasse na vida privada, para mim fazer esse tipo de trabalho, eu teria que montar uma estação experimental, registrar no Ministério da Agricultura, para mim montar a minha empresa de pesquisa privada. Aí eu teria que registrar
E para cada tipo de estudo que eu fosse fazer, se fosse trabalhar com identificação de vírus, eu tenho um padrão para seguir. Bactéria, um padrão para seguir. E para fazer trabalhos de fertilidade, um padrão para seguir. Nesse caso, né? Então, quando se faz dentro de uma instituição pública, ele já tem os laboratórios, já tem a estrutura pronta, né? Então, aí você já pode ter essa facilidade de executar esse trabalho, né? E aí depois esse laudo emitido tem validade, né? Tem fé que eles chamam, né? Ele é um laudo efetivo, né? Então, por isso que via fundação de pesquisa é importante, porque o próprio nome diz, né? Fundação de Pesquisa, Tecnologia, né? E isso atrai. Por exemplo, agora a gente já está no segundo projeto, que é estudando biomoléculas. Por exemplo, nós plantamos tomate aí no departamento, né? Sem usar nenhuma gota de agrotóxico. Apenas usando essa biomolécula, que ela é um flavonoide, né? Tem ácido cítrico também. E a gente comparou com uma biomolécula da Coreia, de uma empresa da Coreia, no plantio de tomate. Então também, a gente vai publicar no Cicted, a empresa, aí a empresa chama-se Química Natural Brasileira, Quinabra. É de São José, há muito tempo, quando a gente veio para Taubaté para começar a trabalhar como professor, essa empresa começou a surgir em São José e nós fizemos os primeiros trabalhos para eles lá. Estou falando de 94, ó. É pré-histórico o negócio. E agora eles cresceram, né? E agora eles voltaram e aí montamos esses ensaios ali no departamento, né? Então, com essa empresa, com essa segunda empresa, também via a FAPET. E aí ontem eles falaram, ô professor, a gente aceita assim que publique no Cicted e põe nosso nome junto. Eu falei, não, Ai, que legal, isso mesmo. tá E feito aí a carreira. gente evidencia, né, Paulo? A gente evidencia que é um projeto com participação público-privado, né, que tem apoio de uma fundação. Isso que é bacana, a gente mostrar essa interdisciplinaridade dessas possibilidades de construção, né? Professora Mônica, eu passo a palavra para Olha que você, legal, né? o relato do professor Paulo, né, que já é uma pesquisa já numa fase bem madura, já avançada, né, e acho que é isso que vai acontecer aqui no Cicted, esse é o papel de um congresso, né, a gente vai unir forças. Então, no Cicted, o que alguém que quer participar, quer entrar nesse mundo aí da pesquisa, da tecnologia aplicada, tem que fazer? Apresentar trabalho, né? Então, aqui, aquele que não mostra aquilo que faz, né, não tem visibilidade. Então, os alunos de todos os níveis de formação, inclusive de outras instituições, que o Congresso é aberto a participantes do Brasil e do mundo todo, né? Eles têm que inscrever seus trabalhos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, a gente tem que ter o que mostrar. E no espaço do evento, a gente vai fazer essa conexão com o ecossistema de inovação do município, representado aqui pelo RIT e pela FAPET. Então, a gente está somando forças de instituições que cada um tem seu papel e que, no evento, todo mundo se encontra e aí pode virar alguma coisa, né? A ideia é essa. Então, os alunos e pesquisadores apresentam um trabalho. O que eu tenho que fazer para saber se minha pesquisa tem potencial de inovação? Apresentar o trabalho, se inscrever e apresentar. Porque durante o evento e também nos bastidores aqui, a gente vai ter pessoas encabeçadas aqui pelo professor Altair que vão analisar esses trabalhos exatamente com esse olhar trazendo um outro repertório, que é o repertório de mercado. Então, a gente traz o repertório aqui da produção científica, o RIT traz o repertório de mercado, porque a gente está conectando isso, interesses, né? Aí o Altair, vou falar em nome do Altair, mas claro, toda a equipe do RIT, todos que participam do sistema de ecossistema de inovação do município, ele vai olhar e falar, nossa, mas eu conheço alguém que precisa de uma empresa que precisa de um novo fertilizante, que não sei o quê, eu enxerguei isso nesse trabalho. Aí ele vai lembrar de outra coisa, nossa, mas eu tenho uma empresa da área de educação que precisa de produção de conteúdo, nossa, mas tem um trabalho aqui que atende, e vai fazer essas pontes, né? Então, é um momento extremamente oportuno da gente somar essas forças, né? Então,
de novo, a gente precisa que os trabalhos sejam apresentados, então reforçamos o convite para que não tenham receio de participar, porque temos categorias para todas as fases. Meu trabalho está bem no início. Ótimo, apresente sua ideia. A gente estava falando aqui do nível de maturidade tecnológica, tudo começa com uma ideia, tudo começa no nível 1. E aí pode ser o momento de você receber uma mentoria, ter uma conversa estratégica lá dos avaliadores, ou conhecer pessoas que permitam que você avance na sua pesquisa. Essa é a principal finalidade de um evento, né? Expor as pesquisas, colocá-las à prova, no bom sentido do termo, de estou no caminho certo, recolher ideias para amadurecer a própria pesquisa. Então, tudo começa com a ideia, não tenham medo de expor a ideia de vocês, né? Apresentem em forma de resumo, em forma de artigo completo, achem a categoria em que vocês se encaixam melhor, porque nós teremos os olheiros, né, do HIT em todas as fases do evento, exatamente para fazer esse diagnóstico de falar, olha, esse trabalho tem potencial. E uma vez diagnosticado o potencial de empreendedorismo ou de inovação de um trabalho, o que vai acontecer? Pode ser convidado a participar, né, das atividades do HIT, né, e que, quem sabe, até virar uma empresa incubada, mentorada, né, e participar de todo esse processo de mentoria que ajuda na formatação de uma empresa, de um negócio, de uma startup, né. Então, essa função de conexão que o CICTED assume aqui, junto com os parceiros. Sabe o que eu fico pensando, professora Mônica? Eu vou passar, professor Targa, a palavra para você. É só para fazer uma correlação aqui. Eu fico pensando também que, para além do projeto individual de um pequeno grupo, de um coletivo, de um professor e seus alunos, eu fico pensando também nos ENICs da educação básica. Por exemplo, professora Tauir pode me corrigir, mas eu vejo potencialidade em muitas escolas e projetos que estão fazendo nas escolas. Não necessariamente vai ser aquele alunado a fazer um negócio, mas talvez uma empresa amiga que possa ser amiga, apoiadora da escola, e ali fazer uma parceria também, né, para um projeto inovador que aquela escola está propondo, não só em termos de educação, mas para a sua comunidade escolar, no entorno. A gente pode ver várias possibilidades. Por exemplo, olha o trabalho do professor Paulo, é um trabalho que, para a comunidade escolar, é muito interessante, para toda a comunidade, né? Você tem situações com problemas sanitários ou problemas relacionados à produção dos resíduos, e, por que não, uma parceria com a universidade e outras empresas que já trabalham essas questões. Entendo que o HIT também pode ser parceiro, me corrija, Altair, nesse sentido, mas acredito que ele também possa ser parceiro para esse ecossistema nesse sentido, né? As conexões que a gente possa vir a fazer nesse espaço. Sem dúvida, professor, sem dúvida. Eu acho que uma outra coisa que é importante salientar, eu gostei muito, eu queria até pontuar aí a palavra do professor Paulo e a interseção aí da professora Mônica. Eu acho muito interessante que, quando a gente pensa em startup e junto com a academia, o que eu acho interessante é que o professor Paulo, o caminho que ele fez, por exemplo, é o caminho acadêmico. E o que é interessante é que o que o professor Paulo traz de conhecimento e ajuda os seus alunos a desenvolverem pesquisa, o aluno pode ter outra ideia que não é a mesma do professor Paulo. E aí eu considero isso um transbordamento do conhecimento, porque cada pessoa tem um olhar. O professor Paulo tem uma pesquisa, ele tem aquele campo de pesquisa, ele atende uma necessidade do mercado via FAPET. No entanto, os alunos que estão participando disso têm outras ideias junto com esse conhecimento. E é aí que vem o transbordamento do conhecimento, e que pode estar no mercado. O HIT é para captar esse transbordamento do conhecimento. Bacana. Porque alguém que teve uma ideia e que, na verdade, o que a gente vai avaliar aqui, como a gente está muito olhando para o mercado, nós vamos olhar, poxa, isso aqui faz sentido com o mercado? Aonde faz sentido? E nós aqui vamos tentar fazer a conexão com o mercado, aonde tem um problema, porque, na verdade, o mercado tem problema e não sabe como resolver.
que o professor Paulo propôs é resolver um problema do mercado, né? E aí o problema é a questão. Então, todo problema é fonte de solução, é fonte de um produto, de um serviço para atender essa demanda. Nós aqui do RIT gostamos do conhecimento porque ele já vem com conhecimento que às vezes não sabe a aplicação no mercado. E nós vamos identificar no mercado quem será. Nós vamos fazer um matching entre a necessidade do mercado com aquela ideia da pesquisa, com o conhecimento atrás disso. Não sei se eu respondi. Sim. Professora Mônica, a gente tem o professor Targa que tinha pedido a palavra, pode ser? Professor Targa e depois a professora Mônica? Professora, posso fazer mais uma pontuação para concluir minha fala? Claro. Antes. É que é o seguinte, eu fiquei, a resposta para a senhora ficou à parte, eu fiz a colocação do professor Paulo sobre o empreendedor. Eu não acredito que ser empreendedor é alguém que tem CNPJ. Eu acredito que a maneira de pensar, o que o professor Paulo fez com uma demanda, com um problema, usando a ciência para resolver, é uma espécie de empreendedorismo do inconformismo de algo do que está para o que deve ser melhor. E acho que esse é o ponto de empreender. E daí depende se é CNPJ, se é dentro de uma empresa, se é um pesquisador. Eu acho que essa é a forma interessante de pensar o empreendedor. Perdão, só uma parte. Boa tarde. Cumprimentar corretamente a professora Mônica, a professora Márcia. Aquela hora eu falei com a Juliana, depois com o Altair, mas eu estava aqui com os problemas que caía e voltava, e eu estava atento a outras coisas. Mas, enfim, boa tarde. Agradeço aqui a oportunidade. Eu acho que a gente tem que, sim, dar fazer uma fala no sentido da Unital, né? Ela tem dado passos largos nesse sentido da inovação e da tecnologia. Isso que o Paulo falou da Quinabra, quando ele falou, eu me lembrava dessas questões todas, porque o Paulo foi a primeira turma que eu dei aula, né? Ele foi meu aluno, e nós convivemos um tempo, nós dois como aluno. Então, isso foi muito importante. Então, eu enxergo esses passos largos, quer dizer, a universidade tem aí um núcleo de inovação tecnológica, tem essa parceria aí com o Hub, tem o Hub de inovação tecnológica, com o RIT, aqui de Taubaté. Então, ela está dando esses passos largos com relação a esse aspecto da inovação e tecnologia, aí centrado principalmente na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, mas eu vejo isso que o Altair estava falando exatamente assim. Eu comecei, vou fazer do final para o começo. O professor Júlio Raposo, por exemplo, infelizmente acho que ele não está aqui hoje, mas ele tem um trabalho que ele desenvolve com a FAPET, atendendo a necessidades de empresas da área de extração de rocha, de brita, essa coisa toda. Utilização de pó de rocha para fertilização do solo. Veja, eu comecei esse trabalho em 1983. Foi o assunto do meu mestrado depois. Mas, por força do destino e trabalho, quando vim para a universidade, a necessidade era irrigação e drenagem, depois hidrologia, então eu acabei abandonando isso aí. Mas o professor Júlio trabalha nessa frente, que é a mesma que eu trabalhei lá atrás. Mas hoje, com a maturidade e com o que a gente obteve de resultado lá atrás, eu consigo enxergar a junção do que ele faz com o que o Paulo faz, que gera outro tipo de pesquisa, outro tipo de inovação, outro tipo de produto. Então, é assim que acontece esse desenvolvimento, né? Como o Altair falou, esse olhar, você tem que olhar criticamente para alguma coisa e clinicamente, porque aí você consegue enxergar aonde aquilo vai parar. Eu, felizmente, e aí eu acho que também nesse sentido que o Altair falou, que a professora Mônica disse também, é exatamente isso. O professor, ele vai influenciar os alunos nesse sentido, uma influência boa nesse sentido, de perceber o que está ao seu redor.
né? Esse olhar crítico, esse olhar clínico para as coisas ao seu redor, e ele vai encontrar e enxergar alguma oportunidade, né? Se ele, que pode se tornar em alguma coisa, como você diz, um CNPJ ou não, mas, de fato, isso pode, sim, promover alguma coisa nesse sentido. E, voltando, então, para essa questão da universidade, quer dizer, eu, a partir do ano passado, quer dizer, final do ano passado, que foi propiciado pela Pró-Reitoria o curso Ciência na Ponta, né? Foi esse mesmo nome. E nós fizemos esse curso. Naquele momento, eu falei assim, gente, quanta coisa eu já fiz e está tudo parado lá atrás, né? Então, só para exemplificar, quer dizer, no mestrado eu trabalhei com pó de rocha, no doutorado desenvolvemos uma máquina para perfurar bambu por dentro, para fazer tubos de drenagem, de irrigação, né? Então, esse tubo ficou melhor do que o PVC, entendeu? E essas coisas foram ficando. Atualmente, eu tenho também enaltecer aí a questão da universidade, que tem ampliado muito essa possibilidade de bolsas de iniciação científica, de inovação tecnológica. Eu tenho aí orientados nesse assunto, né, de inovação tecnológica. Atualmente estamos desenvolvendo um equipamento para medir infiltração de água no solo automático, né, simplesmente juntando dois componentes, simplesmente pela percepção de que a medida que estava sendo feita era errada, né? Então, essas coisas a gente vai, como disse, com esse olhar. Então, assim, eu gostaria de só, para terminar essa minha fala, fazer uma pergunta, Altair, como a professora falou do ecossistema do município de Taubaté, uma vez que se identifique uma possibilidade de inovação tecnológica, e o que acontece a partir daí? Você tem vamos supor que a pessoa aceite, tem interesse em desenvolver aquilo, porque é como você já nos disse numa conversa, olha, perguntei, um não entendeu direito, e o outro falou assim, opa, peraí, como é que eu faço isso? Então, quer dizer, alguém já enxerga a possibilidade não só do desenvolvimento de um negócio, mas também pelo fato de que aquilo pode ser escalável e aquilo dá um salto, quer dizer, a pessoa muda de vida num tapa, né? Vamos dizer assim. Lógico que existem problemas, mas são sempre apoiados à resolução. Então, a minha dúvida é exatamente essa. Como é que passa dessa etapa da identificação, uma vez que a pessoa aceite participar de alguma coisa com o Hub, quais seriam essas etapas? Incubação, pré-incubação, esse atendimento, como foi falado pela professora, como que seria isso? Eu, só para elucidar, depois que eu fiz esse curso, eu fiquei tentado, de todo modo, a abrir uma startup. Ainda estou no percurso, tá? Que bom! Estou no percurso e vou dizer que já submeti uma proposta esse ano à FAPESP, um PIP que eles tiveram lá agora novo, que é o PIP Zero. Né? Esse PIP Zero, eles estavam dando R$100 mil para a ideação. Então, eu submeti um projeto e que não tem nada a ver com esses três que eu falei, é uma coisa totalmente diferente, mas que eu já atingi o primeiro estágio, que seria, olha, foi aceito, parabéns, vamos professor. ver o que acontece daqui para frente, né? Uhum. Passei pela primeira fase, já dizendo que, ó, tá tudo ok com o projeto, não tem problema nenhum, agora vamos avaliar o restante. E qual o que ODS? Bacana. E qual é a ODS aderente ao projeto? Esse ODS é água, é sustentabilidade. Que legal. Vou passar a palavra antes, Altair, só que a professora Mônica e a professora Márcia já estavam com mãos levantadas, e aí a gente volta a você, tá bom? Pode ser? Tá bom. Tá, jóia. Professora Mônica?
Vamos lá, então acho que talvez a minha fala até responda um pouco essa questão, quais são as etapas subsequentes, né? E eu acho que uma das questões, assim, uma vez identificado o potencial de empreendedorismo ou de inovação em um projeto de pesquisa, em um resultado de pesquisa, eu acho que a parte mais interessante é a instrumentalização com ferramentas de gestão, né? Porque aí entram com questões assim, tá, eu tenho um resultado de pesquisa lá que tem potencial. Qual é o público-alvo? Isso quem tem olhar de mercado consegue definir, né? Qual segmento de mercado vai atender? Quais são os riscos desse negócio? Né? Como eu faço, como eu custeio, como eu faço preço de custo, preço de venda daquilo que vai se tornar um produto ou um serviço? Quais vão ser os canais de distribuição? Eu vou fazer uma distribuição em canal próprio, em canal multimarcas, online, presencial, né? Então, acho que essa instrumentalização com as ferramentas de gestão que não necessariamente são de domínio do pesquisador, dependendo da sua área de conhecimento, acho que são o grande encontro, né? E a grande soma, um resultado de pesquisa com potencial e a instrumentalização que o HIT pode proporcionar, e todos aqueles que estão aí nesse mundo aí da gestão empresarial podem proporcionar para modelar aquele resultado e transformar de fato em um negócio, né? E só uma última coisinha, só queria, para ser justa aqui, né? O programa Ciência na Ponta, a PRBPG divulgou e fez parte, mas ele foi custeado, foi uma iniciativa e só foi viável por conta da FAPET, tá? Para sermos justos aqui, e que é mais uma demonstração aqui de que somos parceiros. É verdade, professora, foi a FAPET mesmo. Muito obrigada, professora Mônica. Só um minutinho, só, por favor. Está ocorrendo novamente esse curso, só que agora quem está bancando isso é o Sebrae. Mas está aberto, inclusive, para quem quiser se inscrever. Boa dica, professor. Muito, muito bom, e eu fiz o curso, tá? É muito bom. Excelente. Eu vou passar para a professora Márcia, que já estava de mão levantada, depois a gente vai para o Altair, para responder sua pergunta, tá bom, Tara? Tudo bem. Eu queria fazer alguns comentários aqui. Primeiro, já pegando o gancho da professora Mônica aqui, que disse que fez o curso, ela tem até certificado, tá? Ela fez mesmo. Isso é bom. O que eu queria comentar, o professor Targa falou de alguns projetos, né? E o projeto do professor Júlio Raposo também é em parceria com a FAPET. E a questão aqui que me foi perguntada, né? Como que a FAPET pode apoiar? Pode apoiar de várias maneiras, desde gerenciar o recurso até fazer compras de equipamentos internacional. Hoje, a FAPET ela é credenciada, tem um agente internacional e ela pode fazer compra direta no exterior. Então, às vezes, um equipamento caro que inviabiliza a compra aqui no Brasil, hoje nós temos condições, né? Estamos autorizados a fazer compra no exterior. Então, isso é uma das prerrogativas de uma fundação que muitas vezes, às vezes uma outra instituição ou uma pessoa física não tem essa facilidade, vamos colocar assim. E falando ainda desse apoio da FAPET, eu queria lembrar aqui, eu vi aqui que nós estamos aqui com o Antonelli, é um amigo querido lá que faz parte também do HIT, e eu queria destacar um projeto que nasceu na academia, está sendo colocado no mercado agora, e uma conversa entre HIT, FAPET. Nós estamos construindo uma parceria com nossa escola de aplicação, o BALB. Então, esse projeto já está em vias de ser implementado no BALB. Antonelli, você gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto? E aí, a grande questão aqui é a gente fazer essa movimentação que a professora Mônica explicou tão bem, da pesquisa chegar ao mercado, a pesquisa ter essa aplicabilidade no mercado. Antonelli, quer comentar um pouquinho sobre o projeto, por favor? Você está sem áudio, Antonelli. Talvez tenha que dar um cliquezinho. Nós vamos combinar
mais 25 minutinhos, nós vamos, nas próximas falas, terminando a live, tá bom? Antes de passar para o Antonelli, para que a gente possa fechar, então, esse momento aqui. Estão me ouvindo? Agora sim. Bom, sem dúvida nenhuma, é um prazer grande falar sobre esse projeto, mesmo porque foi assim uma interação muito boa que eu tive com o Altair quando eu comecei a trabalhar aqui no HIT, junto com o Altair, que é meu mentor, que é o cara que me dá todas as ideias, que me dá toda a direção aqui do HIT, e que uma das coisas que eu peguei logo no início foi assim, a necessidade de conhecer os empreendedores que estavam entrando aqui. Porque eles entravam, mas o que importa no empreendedor é a pessoa do empreendedor. É o empreendedor que faz essa ideia proliferar, é ele que vai buscar os recursos, ele que vai ver a empresa dele. O HIT é exatamente aquele que vai apoiar em tudo isso daí. Só que tinha uma coisa, eu precisava saber dessa pessoa como que ele era, o perfil dele e assim por diante. E aí nós começamos a desenvolver uma série de coisas aqui dentro do HIT muito interessante. Nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar, por conta de serem muito chegados, muito amigos, um programa chamado Programa Semente. Esse Programa Semente trata do socioemocional. Quer dizer, ele entra como um programa dentro da escola. Eles começaram com crianças de 4 a 10, Fundamental 1, depois eles foram para o Fundamental 2, depois médio, depois adultos, depois e principalmente hoje professores, aonde eles estudam, quer dizer, eles promovem exatamente o bem-estar dessas pessoas através do estudo sócio que não existe no mundo. É uma coisa muito bacana, muito interessante, e que seria um dia eu posso mostrar, ou melhor, as pessoas interessadas, a gente promove alguma coisa para mostrar, porque ele é muito técnico, ele é baseado cientificamente, ele tem um projeto tanto que está na OCDE, e o Instituto Universitário de Lisboa também está utilizando, e aqui toda a Fundação Bradesco utiliza em todas as escolas do Brasil inteiro, como a Universidade de Toledo. O que é isso? Ele é dividido em 2 partes, onde tem assim uma programação toda feita dentro do currículo, dentro da grade escolar, onde as crianças são submetidas a um programa bem definido, pedagogicamente espetacular, com material e tudo mais, e tem uma plataforma onde você tem, é única no mundo, foi desenvolvida pela Universidade do Rio de Janeiro, que é a única no mundo que mede as emoções ao mesmo tempo que dá o caminho, como se fosse uma receita de como ela deveria, vamos dizer assim, utilizar essa receita para poder sair daquele momento emocional que ela está passando. É muito interessante. E isso daí trouxe, eu trouxe para o HIT, trouxe para o HIT para aplicar em todas as startups que estão por aqui, para a gente medir qual é o grau de empatia, como estão as emoções de todo o pessoal aqui de dentro, para que a gente possa dar intensidade às emoções e trabalhar essas emoções. Aqui tem muita falta de empatia, então vai sair brigando um com o outro aqui dentro. Então a gente tem que dar uma direção para isso. E isso é muito importante para todos os monitores, mentores, que vão fazer alguma coisa aqui dentro do HIT, de explicar como que está a situação desse pessoal que está aqui dentro, que está entrando aqui dentro do HIT. E isso daí, através de uma startup dentro do HIT, a proposta foi desenvolvido pelo João Pedro, que é da Siduc, ela é uma startup dentro do HIT, que eu achei muito importante. O garoto, que não é um garoto, ele é brilhante, esse garoto aí, tem assim uma cabeça muito legal, aonde ele desenvolveu uma metodologia de ensino de física ou de ciência como um todo, química, física, matemática, de uma forma muito, muito bacana, onde os professores não necessariamente precisam saber de física,
mas dão uma aula de física, por exemplo. E aí eu fiz a proposta de nós acoplarmos o programa Semente, medindo exatamente o desempenho emocional, a capacidade emocional de cada aluno que vai participar desse. O que hoje a gente está fazendo é curto, é como se fosse um reforço escolar, são 60, 70 dias, aonde a gente mede o desempenho desses alunos para que eles possam melhorar exatamente o desempenho para o entendimento, para a intensidade que o professor da matéria possa dar a essa aula. Então, isso daí hoje é aplicado em universidade, aplicado na escola. O Cassiano Ricardo aqui utiliza, por exemplo, aqui em São José, e várias outras escolas. Então, a gente vai fazer um piloto desse novo, é uma inovação, inclusive, não existe ninguém que acople exatamente o sentido socioemocional de todas as crianças com alguma coisa de desenvolvimento de metodologia, e o RIT vai ser pioneiro nisso daí. Então, é um piloto que vai proporcionar bem-estar e vai trazer a medida do desempenho desses alunos na medida que eles são submetidos a um reforço. Então, isso é super importante, eu acho que isso pode trazer uma inovação interessante, pode trazer, inclusive, para os professores, assim, mostrar para eles que o emocional é muito importante, e hoje todo mundo, a OCDE fala isso, é emergencial, então a gente está acoplando isso, que é uma novidade, exatamente para a gente poder ter esse desenvolvimento junto ao BAUB e junto a outras escolas, que amanhã a gente possa ter. Nós vamos ter indicadores de desempenho exatamente em função disso daí. Muito bacana. Então, é uma novidade, é muito interessante. Gostaria, e eu não sou capacitado a dizer que eu sou assim, eu estou dizendo porque isso daí eu acho assim fantástico. Ele é assim socialmente uma coisa que eu abracei, mas teria que ter gente muito mais capacitada, que são dois, um é médico psiquiatra, que virá na SECTED, se Deus quiser. Ele vai participar de uma coisa, ele vai dar exatamente uma aula de todo esse arcabouço que corresponde a isso, e o Felipe, que a Márcia conhece, a Mônica conhece, que vai dar exatamente a parte prática disso daí, e que eu acho que os professores vão ficar encantados. Eu acho que, do mesmo jeito, creio eu, a professora Márcia, a professora Mônica, acho que viram alguma coisa disso. É muito lindo. A professora Andréia, do BAUB, ficou encantadíssima. Por isso que ela Isso é importante, porque são eles que vão estar debatendo, né, Antonelli? É importante que eles se comprometam, né, com esse trabalho. O professor Paulo também está desenvolvendo, a partir do SICTED, um trabalho muito bacana no BAUB, né, Paulo? Vem trabalhando junto com a professora Marcele, vem trabalhando um projeto de compostagem, de horta, de apoio à gestão ambiental na escola, muito bacana também. E não está aqui no RIT, Altair. E Márcia, vamos apoiar esse projeto também do professor Paulo, muito bacana. Tenho certeza que gerará frutos, não é, Paulo? Tranquilo. Hoje eu levei para eles lá as minhocas, tudo para a professora. Porque sexta-feira eles começam a plantar a horta lá no BAUB, né? Muito legal. Que legal, né? Olha quantos exemplos, ter uma conversa de mais ou menos 1 hora aqui, quantos exemplos, né, do que a pesquisa que se inicia como uma ideia é capaz, né? A gente está falando aqui de transformação social, está falando de aplicação tecnológica, de melhoria do meio ambiente. Então, de novo, voltamos, na verdade, para o atendimento aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Se a gente olhar todas as pesquisas que foram mencionadas aqui, cada uma delas encaixa em pelo menos um dos ODS, né? E esse é o objetivo desse evento. Então, o que a gente quer é que tenhamos uma ampla participação, então
Todos podem participar com a apresentação de trabalhos. Temos categorias, então, para todos os níveis de formação, e das fases de pesquisa, da mais inicial até aquela pesquisa já concluída. E aí é isso que a gente quer que aconteça no CICTED, né? Essa conexão para que algumas dessas pesquisas, aquelas que têm potencial, aquelas que já têm essa aplicação, ou aquelas que precisam de uma conversa, de um apoio, de uma mentoria, para que possam vir a se tornar uma pesquisa aplicada, entrem numa outra etapa, né? Acho que temos exemplos excelentes aqui, agradeço a todos pelos relatos, porque para quem está chegando agora, acho que é uma inspiração, sem dúvida alguma, para ver como que a gente, né, prolifera, e como o professor Altair comentou, transborda, né? Uma ideia, né, na sociedade, sendo apropriada de várias maneiras, né? Professor Altair, eu quero colocar um desafio. Nós estamos no adiantado da hora. Olha só, minha gente. Eu queria colocar um desafio para uma outra live, pode ser? Para a gente entrar no assunto que o professor Targa pediu. Porque essa aqui a gente já está findando. E a gente, como a professora Mônica falou, passamos aqui por muitos temas interessantes. Acho que o objetivo dessa live era demonstrar a potencialidade dessa relação entre ciência, pesquisa, negócios, inovação, ecossistemas, comunidades. E eu acho que isso nós abordamos aqui hoje, com certeza, com a fala de todos vocês. Mas eu gostaria de deixar esse desafio, Altair. Você topa? Claro, professor. Aliás, deixa eu colocar. Tem uma pergunta do professor Targa que eu gostaria de responder. O Antonelli abordou um ponto bastante, queria pontuar agora cada coisa que eu acho que é bastante relevante para o tema que a gente está trabalhando, que é transformar a pesquisa em startup. O Antonelli trouxe um tema que da área de socioemocional, que é da área de neurociências e de educação, e que o pesquisador de educação com o de neurociência criou um produto que foi para o mercado, que tem uma demanda aderente no mercado com uma necessidade básica. Aqui dentro do RIT tem o João Pedro, como ele citou, que é mestrado na área de ciências exatas, na área de física, que cria um sistema para poder ajudar os alunos a gostar da área de exatas. Também é um problema dentro dos meios educacionais fazer o aluno gostar da área de exata. O João Pedro tem esse trabalho. Então, a gente juntou agora com uma outra ciência que vai gerar um outro protótipo, um MVP, de possibilidades. Professor, sabe que desculpe interrompê-lo, mas por conta do adiantado da hora. Sim. Mesmo, professora Mônica também tem outros compromissos. Okay. Seria interessante a gente já propor para alguns pesquisadores a questão de um bate-papo com você, antes mesmo do CICTED. O que você acha? Eu acho isso fantástico, porque o que fizemos aqui foi juntar pontas de pessoas com profundidade de assuntos e que, de repente, a gente está integrando tudo isso e entendendo cada lado. Eu passei nessa live, eu passo a entender mais a questão da academia e, provavelmente, eu espero ter abordado de uma forma que pudesse ajudar quem está na academia a pensar mais negócio. E não precisa necessariamente pensar negócio, aí que eu acho que é a questão. É pensar como nós podemos, através de uma criatividade e de uma troca entre nós, a gente criar novas soluções. Acho que esse é o ponto. Perfeito, Altair. Então já ficou o desafio, Targa, olha lá. A gente vai fazer outra live e também nós vamos procurar nesses nossos pesquisadores e agora nesses documentos acadêmicos que já estão sendo submetidos, aqueles que poderiam já ir conversar no RIT, não é legal? Vamos Esse é um sinal de que foi muito bom, né, o evento já que estamos participando aqui. Já gerou a possibilidade de um novo evento. Olha lá. Excelente. Eu vou passar a palavra para a professora Márcia. Pode ser a sua finalização desse nosso evento, Márcia? Você fechar aqui conosco. A professora Mônica já fez uma finalização. Professora Márcia, e nós encerramos, pode ser? Muito obrigada.
Queria agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. Fico feliz aqui de todos esses projetos que saem da academia e vão para o mercado. Nós não tivemos a oportunidade, mas nós estamos aqui com a Bruna, que é uma egressa do mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional e que hoje já está lá no RIT, como uma startup. Ela já está indo para o segundo ciclo, né, Altair? Então, isso é uma evidência do que nós estamos fazendo aqui, que uma pesquisa pode se transformar em negócio. E é isso que a Bruna fez. A partir da pesquisa dela, no programa, né, de mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, ela está agora no RIT, dando vida aí à sua pesquisa. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, dizer que a FAPET está à disposição de todos vocês aqui para ajudá-lo no que for preciso e fazer essa ligação entre pesquisa, mercado, trabalhar com inovação, em parceria com todos aqui. Tá bem? Obrigada, Juliana, obrigada, professora Mônica, obrigada, Altair e todos os colegas que estão aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Altair, Antonelli, professor Taga, professor Paulo e todos os demais envolvidos aqui nesse Zoom. Professora Mônica, muito obrigada pela oportunidade de entrelaçarmos mais esta campo de visão e atuação das pesquisas aqui da Unital. Muito obrigada. Eu que agradeço. E nos vemos nas próximas lives, que já saímos com lives marcadas aqui, e também, especialmente, no evento, 18, 19 e 20 de outubro, estaremos todos juntos, né, com um conjunto bem intenso de atividades.